Época de chuva traz problemas antigos, principalmente nas estradas que cortam Mato Grosso, os atoleiros, que dificultam o escoamento da produção agrícola do estado. A gente vai falar desse assunto e também tem a polêmica do ICMS, cobranças da população a respeito do decreto das armas, tudo isso a partir de agora. E nós vamos conversar agora com o senador Carlos Fávaro. Boa tarde, senador. Boa tarde, Lúcia, Nayara, todos os ouvintes do Jornal do Meio Dia. É uma honra estar falando com vocês. Senador, um problema aí que é grande, né? Essa questão aí do preço dos combustíveis, né? Os aumentos aí do início do ano para cá foram aumentos assim que impactam, né? Como é que pode ser resolvido isso? Será que os estados podem reduzir o ICMS? Difícil, hein? É difícil. Na realidade, é um problema conjuntural de mercado neste momento. Nós tivemos o barril de petróleo, estava na faixa de 57 dólares antes da pandemia. Durante a pandemia, teve um momento que chegou a 19 o preço médio, no auge da pandemia o ano passado. Teve momentos que produtores de petróleo no mundo estavam dando petróleo, né? Vocês lembram muito bem disso, no mês de abril. E depois, a retomada da economia mundial, sem ainda o término da pandemia, mas a retomada fez com que o barril de petróleo chegasse hoje a perto de 64 dólares. Mas a questão cambial aqui no Brasil, o dólar muito valorizado, disparou os preços dos combustíveis. E isso gera um problema muito grave, gera inflação, gera custo de vida para a população. E medidas precisam ser tomadas. Mas não é fácil, né? Não é fácil porque o tripé da arrecadação tributária dos estados são energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Portanto, não é um simples discurso, vamos congelar o ICMS, tem as contas públicas, tem a responsabilidade fiscal. O governo federal vem tentando buscar a solução através da retirada dos impostos federais sobre os combustíveis. Também não pode durar muito tempo, que está aí uma fonte de arrecadação e o Tribunal de Contas vai responsabilizar a perda de receita. Então, é um problema difícil, eu acho que nós temos que enfrentar juntos, Congresso, Executivo, para achar temporariamente a solução, e isso, a questão da carga tributária tem que ser discutida na reforma tributária que o Congresso vai analisar esse ano. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro disse durante uma live que ia zerar os impostos federais em cima dos combustíveis. Por um período, né? Pois é, por um período. Mas também trouxe uma outra responsabilidade para os estados, que é diminuir o ICMS. E aqui em Mato Grosso a gente tem o ICMS do diesel em 17%. E os vizinhos Goiás, Mato Grosso do Sul, 14% e 15% respectivamente. E a pressão em cima? Alguns parlamentares acreditam que o governador Mauro Mendes não vai mexer no ICMS do estado. Olha, o governador Mauro Mendes, ele fez a lição de casa, ele reequilibrou as contas do estado de Mato Grosso. Esse era um assunto proibitivo de se falar há 2 anos atrás. O estado completamente endividado, não honrava compromissos, as contas explodidas, as contas públicas no estado de Mato Grosso. Graças à austeridade, às medidas amargas e difíceis que tomou no começo do seu mandato, hoje Mato Grosso vive uma outra realidade. Nós vivemos hoje um momento como nenhum estado brasileiro vive, com obras sendo lançadas, ordens de serviço, reequilibrou as contas públicas, e acho que é um momento para trazer de volta esse debate, para que nós possamos minimizar o impacto do ICMS nos combustíveis, consequentemente na vida pública dos mato-grossenses. Mas ainda temos problemas antigos de infraestrutura aqui, não é, senador? Tem. Por exemplo, Muitos. Caminhões atolados nas rodovias, não é? Problema antigo esse, hein? Verdade. E muito mais grave, e a gente vive um momento de alegria, chega a ser, quase dizer que de euforia, por conta das obras que estão sendo feitas e lançadas por parte do governo do estado para enfrentar esse desafio gigante de melhorar a infraestrutura logística desse estado continental que produz muito, gera muita carga, gera muita necessidade, não só para a produção agrícola, mas também para o cidadão, para a ambulância, para o ônibus escolar, para o cidadão por ir e vir, esse estado continental que precisa cada vez mais de infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, e o Estado, graças à austeridade, à determinação do governador Mauro Mendes, do secretário Marcelo Padeiro e toda a sua equipe, a Assembleia Legislativa, que ajudou a tomar as medidas difíceis, o Estado já está conseguindo, a passos largos, fazer enfrentamento da falta de infraestrutura. Mas, e aí a decepção? Passam-se mais 2 anos de um novo governo que se instalou e eu não vejo uma grande obra de infraestrutura logística
do governo federal acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Mato Grosso que ajuda muito o Brasil. Mato Grosso que contribui... Então a missão é do governo federal? Olha, ele não veio, não mostrou para que veio. Eu tenho respeito e admiração pelo ministro Tarcísio, eu acho que é um dos melhores quadros dos ministros do presidente Bolsonaro, mas eu precisei e disse a ele pessoalmente. Inclusive, estou apresentando um requerimento, convite da Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual faço parte, para que o ministro Tarcísio, o diretor-geral do DENIT, os diretores da NTT, os ministros do Tribunal de Contas da União, nos apresente a sociedade mato-grossense. Por que a 242 não sai do papel? Não tem um metro de obra na BR-242, não tem um metro de obra na BR-158, nem manutenção dentro da reserva indígena. Relatos de quem passa lá todos os dias. Nós estamos no pior momento da BR-158 nos últimos 20 anos, sem manutenção. O contorno, que é a solução do licenciamento, também não sai do papel. A 174 não sai um metro do papel. A 080 não sai do papel. A ferrovia não chega a Cuiabá, a ferrovia não vem, a FICO, que foi uma solução muito inteligente por parte do ministro Tarcísio, mas obra, já se passaram metade do governo Bolsonaro. Obras. Se as pessoas estivéssemos juntos, o Estado fazendo a parte dele como está e o governo federal também, nós minimizaríamos muito esse impacto de atoleiros nas nossas rodovias. Senador, por falar em rodovia, a Rota Oeste aí, ligada lá ao Grupo Odebrecht, continua ainda comandando a 163, 364 ou vai mudar isso? E eu digo que ainda mais... Porque combinou uma coisa e não fez, né? E debochando, eu digo que é debochando dos mato-grossenses. Veio, ganhou a concessão, uma empresa que tem seus ativos galgados na corrupção, como todo mundo sabe, vem aqui, ganha a concessão de um eixo estruturante mato-grossense, cobrando pedágio caro e não trazendo as respostas que as obras de duplicação. Veja que transtorno a rodovia dos migrantes aqui em Várzea Grande, com mortes acontecendo. Não tem duplicação, não tem viaduto, não tem passarela para ligar um lado do outro da cidade, não tem obra de Diamantino no Posto Gil até Sinop, não tem uma obra acontecendo, nem manutenção está sendo feita hoje. E quero dizer, logo que assumi como senador, visitei o ministro Tarcísio, precisavam da solução. Se ela não faz obra, tem que sair, parar de cobrar pedágio, sair. A OAB de Mato Grosso fazendo um grande trabalho, cobrando, apresentando relatórios, e o ministro disse, até dezembro apresentamos a solução. Ou a repactuação do contrato, a cura do contrato, ou a caducidade e chamamos nova empresa. Nenhuma coisa nem outra aconteceu até dezembro. Então, chegou o momento, já estamos em fevereiro. Ministro, qual a solução? O que não pode é ficar do jeito que está muito cômodo para essa empresa. Cobrando pedágio e não fazendo obra. Um outro assunto, o senhor falou, já estamos no final de fevereiro, e a população quer saber, e o auxílio emergencial, senador? E o auxílio emergencial, esses mais 4 meses que o governo ainda está estudando, se vai ser 250, 300, enquanto isso a população padecendo? Claro, é um assunto bastante difícil, nós temos que ter responsabilidade com as contas públicas, mas é prioridade. Eu fiquei muito feliz ontem, falei com o presidente Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado Federal, que na semana que vem pauta, na nossa sessão deliberativa, um projeto que venha achar, porque nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal. Não basta gerar mais déficit nas contas públicas. Da onde vamos cortar? Qual a solução para que nós possamos atender mais de 30 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, sofrendo com essa pandemia, para que possamos superar esse momento difícil? Senador, antes da gente encerrar a entrevista, recentemente aí, com a eleição da Câmara e do Senado, o governo aí se aliou ao bloco que é chamado como Centrão, Aí o que se comentou é de que muitos ministérios poderiam trocar os titulares, e nos últimos dias aqui em Mato Grosso tem uma conversa aí, o seguinte: primeiro falaram que Neri Geller poderia ser o novo ministro da Agricultura no lugar da ministra Tereza Cristina. Aí falaram, não, mas olha, o Carlos Fávaro também pode ser. Tem algum fundo de verdade nisso ou... como a gente fala de agricultura, isso é só plantação? É só plantação. Na realidade, a ministra Tereza Cristina vem fazendo um grande trabalho, é uma grande brasileira, conhece do setor, merece todo o nosso respeito e admiração. Assim como o Neri. O Neri foi um grande ministro da Agricultura, abriu o mercado internacional para o estado de Mato Grosso e para o Brasil, mais de 13 países, resolveu o problema do contencioso do algodão lá na OMC, capacitado para ser ministro. Mas no momento, a ministra Tereza Cristina está fazendo um bom trabalho, o Neri está focado
no trabalho dele como deputado, construindo seu projeto político, que merece nosso apoio. E essas especulações não passam 1 quilômetro longe de Cuiabá. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado, Lúcia, Ara, obrigado aos ouvintes que nos proporcionam a oportunidade de prestar conta do nosso trabalho nas redes sociais e também aqui nos veículos de comunicações. Obrigada, senador. Muito obrigado.